Voltando então aí ao terceiro vídeo, né? A gente faz ele em pedaços para não ficar algo grande demais. Então a gente aí já deu uma ideia do que é ciência, o que é filosofia e o que é religião. Então a gente vai ter aqui, até vou pedir licença em levantar aqui, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo, né? A gente tem várias obras espíritas. Pentateuco é o mais conhecido, mas são outras obras também, né? Principalmente a codificação. E a gente tem o primeiro livro aqui, ó, o Livro dos Espíritos. Esse livro é um livro filosófico, porque ele tem 1017 perguntas e respostas, e todas elas têm lógica e razão. Ela não se contradiz em nenhuma. Isso é filosofia, lógica e razão. E até a filosofia, se a gente fosse pegar, por exemplo, por que eu falo que a gente precisa partir de uma premissa? Porque se nós pegar a filosofia de Platão, é muito diferente da filosofia de Nietzsche. E até de um dos seus discípulos de Platão, que era Aristóteles, ele também divergia de ideias de Platão. Então, não quer dizer, a filosofia busca pela verdade uma construção dialética através da lógica e da razão. Mas vamos pegar pessoas, filósofos, que têm ideias totalmente diferentes. Por quê? Porque eles partem de ideias diferentes. Agora vamos pensar assim, ó, eu vou partir de uma ideia que eu sou um ser imortal, que eu não sou o corpo. Cara, é uma filosofia. Eu vou partir de uma ideia que eu sou o corpo e eu sou mortal. Essas duas filosofias vão ser totalmente diferentes. Então a discussão seria: qual das duas está certa na sua âncora ali? É imortal ou é imortal? Entende? E ali é uma discussão que ela, vamos se dizer, fica mais difícil de ter, vamos se dizer, esse apanhado entre as duas partes. Só que então, assim, o que a gente traz? Aqui Allan Kardec, ele traz uma informação que não vem apenas da cabeça dele. Ela é filosófica, mas essa construção filosófica foi construída com método. Esse livro é um compêndio filosófico, mas que foi construído com método. Estou fazendo aqui um dia comum, né? Então, um domingo de manhã, então tem carro passando, cachorro coando, e eu acho que justamente a minha ideia não é a gente estar aqui fazendo algo muito profissional, né? E sim entre amigos. Então a gente vai ter aqui o segundo livro, Livro dos Médiuns. Esse é um livro científico. Eu vou explicar por quê. Porque ele apresenta um método. Como foi desenvolvido as perguntas com desenvolvimento filosófico do Livro dos Espíritos. Como foi feito isso? De que forma? Aqui ele vai dar o método. Só que o método, como se diz, são médiuns. E aí não é tão fácil assim de replicar isso. Nós já temos um cara da época, Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle, ele se formou como médico, isso está no livro A Nova Revelação. E ele diz assim: eu me formei como médico, como todo médico da época, cético, não acreditava em nada além da matéria, mas me deparei com as obras espíritas. E como também médico e caráter de cientista, eu procurei ver o que aquelas obras traziam. Depois de ver o que as obras traziam, ele ter lido as obras, ele foi ver os comentários. E ele viu que algumas pessoas inteligentes da época falavam, davam um caráter positivo às obras e outro negativo. Daí ele disse assim: eu vi o quê? Que as pessoas que deram um caráter positivo deram esse caráter a posteriori, e o caráter negativo a priori. Ou seja, a pessoa que foi lá e disse: não, isso aí está tudo errado, é a loucura da cabeça do Allan Kardec, porque Allan Kardec não lançou essas obras no meio religioso, ele lançou na academia, ele lançou como um novo conhecimento, ele lançou como uma ciência. E aí os cientistas se interessaram, por isso que os cientistas se interessaram. Olha que importante isso hoje, para a gente saber. Hoje praticamente quem se importa com o espiritismo, vamos dizer, tu vê na academia, vamos dizer, nas universidades, o pessoal se preocupando em estudar o espiritismo? Não, porque ele não é visto mais como ciência, mas ele partiu como ciência. E aí esse Arthur Conan Doyle, que até tem uma peculiaridade que você pode não ter conhecido esse nome dele, mas você conhece uma obra dele, que é Sherlock Holmes. Ele é o escritor que inventou Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle.
Então ele diz assim, como aqueles que falaram a priori é porque eles não estudaram, então é só uma simples opinião. E o a posteriori quer dizer que assim, depois dele ter visto, ter estudado e tal, ter lá percebido mesmo, então eu vou dar uma informação, porque senão é só preconceito, isso é preconceito, o conceito antecipado do conhecimento. Então o que Arthur Conan Doyle faz? Ele pega esse livro dos médiuns, junto com a informação do livro de espíritos, e ele começa a desenvolver um grupo de pesquisa para replicar o que Allan Kardec tinha trazido, que ele tinha conseguido nos seus grupos mediúnicos. E aí Arthur Conan Doyle, depois de 10 anos de pesquisa, escreve o livro A Nova Revelação, dando totalmente um parecer e um caráter científico de replicar de métodos científicos que ele poderia alcançar naquela época. Vamos dizer, o que seria método científico? Qualitativo é pegar e desenvolver com o equipamento que ele tinha, que eram pessoas que ele encontrou com mediunidade, fez todo um processo lá na sua casa mesmo, né? Grupos semanalmente estudando e fazendo, catalogando, que tudo que Allan Kardec escreveu realmente estava certo, era verdade, dando um caráter de como a questão que eu falei lá no outro vídeo. Por isso que é bom ver os vídeos anteriores. Ou que a pessoa for lá e descobrir uma nova estrela, não precisa nem ser um profissional, pode ser um amador. Aí os outros vão lá, vão olhar, opa, é verdade, outro é verdade, e daí há um parecer científico sobre o assunto. E o terceiro livro foi então o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro é um livro religioso, esse é o que representa a religião. Esse livro aqui Allan Kardec escreveu quando ele estava numa praia, San Andrés, e nessa praia ele estava em repouso por problemas de saúde, e lá em retiro, de todos os trabalhos, sabe, até da família, da esposa, Allan Kardec não teve filho, né? Mas trocando cartas, sabe, com a esposa, com o grupo. Ele chega a mandar uma pergunta para o grupo lá em carta, para perguntar para São Luís o que São Luís achava do trabalho que ele estava fazendo. E até os médiuns, o pessoal lá do trabalho, disse, mas como trabalho? Ele não foi de repouso? Que trabalho que ele está fazendo? E aí São Luís diz que realmente era um trabalho extremamente necessário e deu um parecer para ele prosseguir com o trabalho. Então, aqui Allan Kardec, ele retira do Novo Testamento muitas passagens do Evangelho, não são todas, passagens principalmente morais, e pega dessas passagens, ele pega outros pareceres mediúnicos que vieram explicando sobre o Evangelho, e daí ele vai colocando, aqui onde ele coloca que Allan Kardec, Sócrates e Platão eram precursores do Espiritismo e do cristianismo, aqui na introdução desse livro. Então, esse aqui ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a união com a religião também. Então aqui nós temos já um tríplice aspecto. Agora, se eu ler só um livro, eu conheço o Espiritismo? Não. Ah, mas eu vou estudar só aquele que eu acho mais importante. Não tem mais importante. Todos são importantes. Todos são de igual importância. Uma peculiaridade do Livro dos Espíritos. O primeiro livro, com 500 perguntas, foi 500 perguntas em 1857. 500 e alguma coisa. Esse foi feito com o grupo mediúnico que ele estava. Mas o segundo lançamento, com 1017 perguntas, ele já foi feito com o caráter da universalidade das respostas, que já tem mais parecer científico. Então lá Kardec fazia cartas para vários grupos espíritas já no mundo, com as mesmas perguntas, e mandava essas cartas para esses grupos. Depois pegava as respostas. Porque ele pensou assim, eu vou confiar só no... Aqui era o Espírito de Verdade que acompanhava eles nas sessões dele. Nossa, aqui é o Espírito de Verdade, ele está comigo 1/4 de horas por semana, como se dizia, e mais toda a Espírito São Luís, o agrupamento. Então, aqui eu vou confiar, porque se eu não confiar neles, eles vão, até vamos dizer, isso é um desrespeito aos Espíritos. Não, ele é ciência, é filosofia. Os Espíritos não se importam que a gente duvide das suas mensagens e busque realmente a reflexão sobre elas. Então ele pegava as mesmas perguntas que ele fazia ali, mandava para outros grupos e depois pegava de volta e ia analisar se essas respostas eram as mesmas. Então assim, se é dos Espíritos que vêm, as respostas têm que ser as mesmas. Então ele faz
A nova publicação, se eu não me engano, foi 3 a 4 anos depois da primeira. Eu acho que foi 61, não tenho certeza, daí dá até mais tempo. Também, não lembro dessa parte, mas eu acho que foi 61. Mas que seja, o importante é isso, essa parte aqui, que ele traz o livro renovado com a universalidade das respostas. Então, lá no outro ele dá como isso é feito, um método científico, e aqui ele dá o caráter filosófico. Então, nós vamos ter aqui o tríplice aspecto de uma seguinte forma. O espiritismo, a gente pode dar um contexto assim, é uma ciência que se ocupa do mundo dos espíritos e dos espíritos, com caracteres filosóficos e uma consequência religiosa, que é o que diz Arthur Conan Doyle na conclusão do livro dele. Muito de tudo até não importa, mas o que importa é o aspecto moral que essa doutrina traz. O aspecto moral dela é um aspecto religioso também. Ética e moral, ela se juntam. Então, a gente pode até aqui tentar identificar onde está uma coisa, onde está outra. Mas o principal é a gente entender que eles nunca se separam. Então o Espiritismo é uma religião nas consequências daquilo que se descobre. Que consequência? A gente tem aqui agora uma informação não teológica, não de crença, não apenas de revelação. A gente tem uma informação de caráter científico, com uma construção filosófica que somos seres imortais. Que você não nasceu quando seu corpo nasceu, que ali você vestiu mais uma roupagem. Que você tem uma vida com muitas experiências físicas. Que Deus não é o Deus da Terra. Que Deus não se apresenta com a nossa forma física, mas sim que nós, enquanto alma, que é uma centelha divina, que é uma luz, uma lâmpada, que a gente não consegue explicar, essa é a representação de Deus. E que esse Deus, na realidade, se fôssemos representar ele em alguma coisa física, a coisa mais próxima que a gente conhece talvez seria o Sol. E que esse Deus é Deus de todo o universo. Que ninguém passa por aquilo que não deveria passar. Porque existe uma lei de ação e reação e a gente só passa por aquilo que a gente mesmo se coloca diante do nosso livre-arbítrio. Porque somos livres para fazer escolhas, mas somos escravos das consequências dessas escolhas. E que então, dentro desse processo, ninguém deveria ter pena de si mesmo. Enquanto você tiver pena de você, você não procura melhorar a si próprio, porque você não olha para dentro de si. Então, e quando a gente encontra pessoas que se colocam em torno desse conhecimento, e se unem em prol desta causa, aqui é uma consequência religiosa institucionalizada, aonde a gente busca levar essa informação para fora, para o outro, enquanto instituição, mas que a religião, verdadeira religiosidade, ela é intrínseca, ela é dentro de nós, é a minha mudança. De nada adianta tudo o que o Edson está falando se ele não procurar melhorar a ele próprio. Então, e para eu melhorar a mim próprio, eu preciso saber que eu estou melhor do que ontem, mas que eu ainda tenho um monte de coisa para melhorar, que o Edson é um ser ainda imperfeito em muitas escalas, mas que o Edson não está atrasado, porque o Edson está na escolaridade que ele deveria estar, onde ele deveria estar. Então, o Edson é feliz hoje, é feliz agora, com as imperfeições que o Edson tem. É isso. E dessa forma, isso é até simples, mas que o Edson tem vontade de melhorar as suas imperfeições, mas aceita as que tem. Então, esse contexto aqui é onde nós vamos entrelaçar esses 3 livros, e em nenhum momento nós deveríamos deixar de esquecer que o Espiritismo é ciência, que ele é filosofia, que ele é religião, porque ele tem que estar junto. Agora, reflitam só, em 4 anos, de 3 a 4 anos, Allan Kardec dobrou a pergunta do Livro dos Espíritos, e depois foi desenvolvendo mais obras. Será que se ele estivesse hoje encarnado, será que ele iria dizer, não, só vale o que está nas obras no Pentateuco, o que está fora do Pentateuco, o que está fora da codificação espírita, do Kardec, não é válido? Será que ele diria isso? É lógico que não, né? Ele estaria aqui usando a tecnologia, o desenvolvimento, para descobrir mais coisas, para desenvolver mais coisas. Então, para a gente ter um olhar epistemológico sobre o Espiritismo, a gente teria que botar filosofia, ciência e religião num liquidificador, bater tudo e transformar em uma.
sabe? Porque o ser humano ele precisa botar cada coisa na sua caixa, cada coisa no seu lugar. Senão a gente não entende, pela nossa ainda, vamos dizer, gatinhando enquanto seres buscando a razão, porque predomina a razão no ser humano, mas a gente está engatinhando nisso. Então a gente tem que botar cada coisinha num lugarzinho, senão a gente não entende o que é. E isso aqui, ele é junto, ele não separa. Ele é a religião, ele é a ciência, ele é a filosofia. E a ciência, a filosofia e a religião, elas são infalíveis? Elas sim. O que é falível são os homens que estão à frente dela, os homens que estão por trás dela ou dentro dela, como Allan Kardec diz. O maior perigo para o espiritismo são os seus próprios adeptos e propagandistas. Então, não trago isso aqui como verdade, trago como reflexão. Para mim, hoje tenho como verdade. Pode ser que amanhã eu reflita um pouco mais sobre isso, um pouco mais adiante, em alguma outra situação, em alguma diferença. Mas acredito que já dá para a gente entender um pouquinho sobre esse fator. Para a gente sair até da questão de saber que a gente enquanto centro espírita, enquanto instituição, a gente está ligado a um órgão público, com leis federativas que a gente precisa ter aqui um estatuto, precisa ter associados, precisa ter alvará, e quem determina as coisas do centro não é o presidente, não é a direção, mas são os associados, é a Assembleia Geral. Mas que como a gente lida com espíritos, a gente precisa ter aqui, vamos dizer, a comunhão com os espíritos trabalhadores da casa, e a gente ter esse contato, e a gente ter o respeito e essa busca, e essa dinâmica de conversar com nossos guias, com os mentores da casa. Mas a gente não pode ficar nem à mercê só dos associados e nem à mercê dos espíritos. A gente precisa estar unido. Então, se vier um espírito aqui, um mentor dizer, vocês têm que fazer isso, e nós aceitar simplesmente o que o mentor diz de cabeça baixa, porque ele que manda, cada um faz como quer. Mas esse grupo, ele não está seguindo o espiritismo. Não enquanto ciência e filosofia, mas sim apenas enquanto idolatria, dogma, em apenas acreditar, e apenas em sectarismo religioso. Agora, aquele que talvez use apenas os seus associados, ou a direção, ou o presidente que manda, ele também não está seguindo os pontos cruciais do espiritismo, que é a comunhão com os espíritos, é a comunicabilidade com os espíritos, essa possibilidade de a gente interagir com eles, buscar informações, nos ajudar, sabe? Então, ou seja, como meu pai dizia, ele não gostava muito dos extremos. Tudo que é extremista demais pode ir para mau caminho. Então, nem muita estrada de um lado, nem muita de outro, mas a estrada do meio. Então, como diz a Rosinha também, espírito muito amigo nosso aí, que a gente conversou muito com ela pela mediunidade da nossa irmã Ídiga também, já no plano astral hoje. Então, ela disse assim, filho, tem que andar com a carroça no meio da estrada. Porque se tu andar com ela na beirada, são informações antigas, né? Então, de quando ela dizer isso? Na beirada, um lado da estrada tem barro só, e a pedra está só no meio, então vai gastar muito uma roda e a outra não. E daí vai andar torto. Então, ou seja, o quê? É equilíbrio, né? Meu pai também, desencarnado, já ia há 6 anos, né? Então, sempre falou desse equilíbrio. Eu acho que esse é o principal. Então, a gente refletir. É lógico que uns vão ter um aspecto mais científico, uns mais filosóficos, uns mais religiosos, mas a gente saber que não pode mudar o espiritismo. O espiritismo, ele é os três juntos. Ele é a construção desses três. E nessa construção desses três é onde a gente vai poder se amparar para, de repente, nós mesmos não ser um daqueles adeptos propagandistas que pode estar aí prejudicando o desenvolvimento da própria doutrina espírita, tão importante, né, para os dias que já passaram, para que estão e para que virão. Grande abraço, fiquem com Deus. Qualquer situação, dúvida, pergunta, coloquem aí que a gente vai dar toda a atenção às pessoas aí que tiverem algum questionamento. Fiquem com Deus, grande abraço.